Louvado e agradecido seja aí o nosso Deus. Eu quero agradecer aqui aos irmãos por terem se feito presente aqui nesta noite para colaborar conosco, para adorar a Deus aqui neste lugar. Mas não confere o aniversário desta igreja. Quero agradecer ao pastor Nilson, a irmã Luísa, que tocaram ali no dia de tarde para estar conosco esta noite. O irmão da congregação do Centro Batista Itapuã, ali do Parque Verde, nossos irmãos da congregação Batista Regular da Matriz Eclesial H. Também tem aqui a irmã Laiane, que é a irmã da minha esposa, que também está comigo nessa noite, que é da igreja, é a Assembleia de Deus, é a igreja que gosta de já agradeço a todos pela presença. Deus continue nos abençoando. Chama aqui o pastor Jusilei, que irá nos trazer a mensagem esta noite, e onde nós seremos ouvir essa palavra em nome de Jesus Cristo, edificados aí para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, boa noite. Eu acho que os irmãos puderem abaixar só um pouquinho para mim. Eu falo muito alto, eu sou mal educado. Toda hora minha esposa está me radiando, está falando muito alto. E aí eu peço a vocês que, tá bom, tá ok. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Então, se você não me ouvir, a culpa não é minha, a culpa é de vocês, tá bom? Queridos, a minha imensa alegria de estarmos aqui nesta igreja. Já era para ter vindo aqui, estava devendo essa visita, mas quis Deus que assim fosse nessa época e nós estamos aqui. Estamos numa correria muito grande, estamos ali em Serrinha, tirando as férias do obreiro direito. Hoje estamos aqui, amanhã à noite estamos aqui, se Deus assim permitir. Amanhã pela manhã estou na igreja mãe, na igreja que eu pastoreio, a igreja CUP. Semana que vem, amanhã pela manhã eu já pulei, amanhã pela manhã eu retorno para a Serrinha, ali para trabalhar com aqueles irmãos. E semana que vem eu retorno, e aí já estaremos ali em Itapuã, fazendo a conferência da igreja ali em Itapuã, tá bom? Então que o Senhor abençoe as vossas vidas. Também queria dizer para os irmãos que acabamos nos perdendo, mas um anjo nos achou aí no meio do caminho, tá bom? Que Deus possa estar abençoando essa igreja. Então, meus sinceros agradecimentos ao pastor pela confiança, a todos os irmãos em Cristo, ao pastor Odenilson, sempre companheiro presente com a amada Luísa, sempre companheiros de lutas, ao pastor João e a todos os irmãos aqui, ao amado pastor Álvaro, e a todos os irmãos em Cristo, a minha imensa alegria de estarmos aqui juntos. Nós queremos hoje, com a ajuda de Deus, com as vossas orações, desenvolver um tema que o Jogal praticamente já me deu a minha introdução: coragem para viver pela fé em tempos de adversidade. Para isso eu quero convidá-los para que abramos a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 26. Hebreus capítulo 11, verso 24 e verso 26. Aqueles que podem, fiquem de pé comigo por alguns instantes, tá bom? Aqueles que não podem, sem problema, podem ficar sentados mesmos. Hebreus capítulo 11, verso 24 e
acharam? Todos acharam? Parece que vocês não acharam. Amém? Amém. Pronto. Então eu entendi que vocês acharam o texto. Diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Que o Senhor Deus aplique sua palavra em nossos corações. Mais uma vez eu peço uma oração com o pastor João, e que Deus prepare os nossos corações não para ouvir a minha palavra, mas a palavra de Deus. Pastor João. Apresentados, irmãos, coragem para viver pela fé em tempos de adversidades. Meus irmãos, é um tema bem propício, bem atual para o momento que nós estamos vivendo. O viver pela fé. Todas as vezes que eu leio a palavra de Deus e eu falo sobre a fé, e eu penso sobre a fé, eu lembro daquilo que Jesus falou para nós, lá em Lucas 18, no versículo 8. Porventura, quando o Filho do Homem retornar, achará fé na terra? O que é que o Senhor Jesus Cristo ele quis nos dizer ali naquele momento? Ele quis nos dizer que, ao chegar o momento da sua vida, a fé será escassa no meio do povo de Deus. Eu não penso que Jesus Cristo ele estava pensando em fé no mundo, porque não é fé no mundo que ele vai achar. No mundo ele sabe muito bem, mas porque nós que é pura incredulidade. Então quando ele fala, achará porventura o Filho do Homem fé na terra, ele está pensando, claro, no meio do povo de Deus, um esfriamento, a perda do primeiro amor, mas também uma terra muito incrédula, um mundo a cada dia mais distanciado do Senhor. E nós, dentro desse tema, dentro dessa temática, nós precisamos olhar para dentro de nós e sinceramente fazer um exame hoje à noite. Nós estamos crescendo na fé ou nós estamos caindo da fé? Outra coisa que tem me chamado a atenção, irmãos, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, nós chegaremos ao céu em uma condição muito boa, ou nós chegaremos ao céu em uma condição precária? Qual a sua resposta? Como é que você está vivendo? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, aquele jovem pastor, ele disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. E ele fala ali, nesse texto que ele escreve para Timóteo, ele está relatando, ele está mostrando uma fotografia da era
que nós lemos, nós encontramos um grande homem de Deus. Os irmãos do jogado falavam aí dos heróis da fé, falando que a fé pode fazer, falando que aqueles grandes homens mostraram pela fé, como aqueles homens triunfaram pela fé, e nenhum de nós vai triunfar a não ser por meio da fé. 33 anos dessa igreja, eu penso que já passou por muitos momentos de dificuldades, já passou por muitas tribulações, mas até aqui Deus tem colocado de pé, porque Deus tem um plano. E não pense você que Deus te colocou aqui por acaso, ou porque ele não sabia e você caiu aqui. Não, Ele colocou você aqui com um plano, um projeto, para que vocês vivam pela fé, para que vocês sejam luz no meio de uma geração perversa e corrompida, na qual todos nós temos que resplandecer como astro no mundo. E nós precisamos olhar para dentro de nós. Se Jesus voltar hoje, como eu estou? Como é que está a minha fé? Os irmãos sabem que os pastores também sabem disso, que está crescendo muito o número dos desigrejados. Eu não sei se aqui está assim, mas já teve aquele grupo de irmãos que acha melhor ficar dentro de casa e usa alguns argumentos interessantes. Primeiro, eu não estou indo porque está muito perigoso transitar nas ruas de Salvador. Mas será que é uma desculpa real? Nós sabemos que não. Nós encontramos vários irmãos por vários locais. Então, queridos irmãos, o texto que nós lemos, os 2 ou 3 versículos que nós lemos, ele fala de Moisés e que ele foi capaz de renunciar várias coisas nobres. Uma coisa é você renunciar a coisas ruins, a outra coisa é você renunciar a coisas nobres. Mas ele vai, irmãos, renunciar a coisas nobres. Por exemplo, aonde foi que Moisés foi criado? Se eu perguntar para vocês, vocês sabem? Ali naquele palácio. E no palácio tinha luxo. Tinha muitas coisas ali, irmãos. Agora, irmãos, vejam que ali no palácio, e Moisés está diante de uma tentação, porque a disposição de Moisés tinha muitas coisas que muitos de nós buscamos: ter uma vida tranquila, uma vida que eu posso dizer sem pensamentos negativos quanto ao futuro. Mas, irmãos, vejam só que ele sabia, Moisés sabia, que não são os bens, não é a posse de bens que traz descanso. Tem muitas pessoas que têm bens, tem muitas pessoas que são ricas aqui na terra, mas são pobres diante de Deus. Então, irmãos, Moisés sabia, irmãos, que é a renúncia aos prazeres, a posição, é que traz descanso para a alma. E tudo isso, irmãos, Moisés fez. Aí sabe que ele foi adotado pela filha de Faraó. E sendo adotado por ela, e sendo um príncipe, certamente ele seria o sucessor. Em primeiro lugar, diz o texto que, lá de Gênesis, que ele era uma pessoa igual ao pastor Odenilson, igual a Paulo. Ele era um homem muito bonito. Era um homem bonito. Ele era igual a Geraldo. Quando Geraldo está aí? A Geraldo está ali? Ele era igual a Geraldo. Um homem bonito. Né? Então,
foi criado ali. Ele era um homem muito culto, muito inteligente, um homem de muita sabedoria, mas um homem que foi criado pela sua mãe com o temor mais sábio do mundo. É o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aí, irmãos, se Moisés continua ali, vamos pensar comigo. Se Moisés continua ali, naquele palácio, certamente ali ia ter uma inscrição ali, bem grande, ao grande Moisés. Mas Moisés não está preocupado com essas inscrições. Moisés, irmãos, está preocupado em agradar a Deus, em andar com o povo de Deus. E Moisés, irmãos, foi escrito no livro imortalizado, no eterno livro do Senhor Deus lá no céu. Moisés, o nome de Moisés foi escrito porque ele viveu pela fé, ele caminhou com Deus. Meus irmãos, Moisés, ele não quer ser famoso, não. Moisés, ele quer ser um grande homem de Deus. Qual foi a última vez que alguém olhou você, meu irmão ou minha irmã, e reconheceu você como um irmão em Cristo, como um servo de Deus Altíssimo? Tem muito tempo? Tem muito tempo, ou você não lembra que isso aconteceu, ou isso aconteceu muito recente? Então, queridos, ele teve que deixar os prazeres para trás. Ele escolhe humildemente andar com o povo de Deus, a caminhar com o povo de Deus, um povo sofrido, um povo escravizado, um povo humilhado, um povo que carregava barro ali para poder fazer cerâmica, e ele vai caminhar com esse povo. E aí, irmãos, vejam que ele vai escolher o sofrimento, ele não quer privilégio, e ele quer sofrer com o povo de Deus. Então, a primeira coisa que Moisés fez, irmãos, foi voltar as costas aos tesouros do Egito. Você faria isso? Você daria as costas aos tesouros do Egito? Meus irmãos, nós podemos dizer que a fé capacitou Moisés a renunciar essas coisas. E olha, irmãos, que ele passou por muitas dificuldades, mas você percebe que ele era um homem muito corajoso, irmãos. Queridos, diz aí o texto que ele escolheu sofrer o mesmo tipo de opróbrio que o Messias sofreria mais tarde. E aí, meus irmãos, por amor a Deus e por amor ao seu povo, ele deixa tudo para trás. E aí, queridos, esse capítulo 11, nós podemos dizer, esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo maravilhoso. Por quê, irmãos? Ele fala dos heróis da fé, ele fala daqueles grandes homens que viveram pela fé. E o escritor aos Hebreus, ele quer encorajar aqueles irmãos ali. O escritor quer encorajar aqueles irmãos judeus convertidos, irmãos, a viverem pela fé, mostrando aqueles homens, como aqueles homens sofreram, irmãos. Queridos, nós queremos então pensar com você hoje à noite 3 coisas sobre Moisés. Do que Moisés desistiu e o que Moisés recusou. Gravaram? Do que Moisés desistiu e o que ele recusou. Irmãos, nós podemos dizer que Moisés, ele desistiu de 3 coisas. Desistiu de 3 coisas. E aí as coisas que ele desistiu era para o bem da sua alma. Percebam que há pessoas
fazem nenhum investimento para as coisas espirituais em benefício da sua própria alma. E eu quero estar enganado hoje à noite entre nós aqui, se não tem alguém aqui entre nós, como cristão, que não está fazendo nenhum investimento a nível espiritual. Eu sei que hoje, aqui na terra, a poupança não vale mais a pena, não é isso? Não vale mais a pena, é bem pequeno a porcentagem, mas naquela época havia pessoas que guardavam dinheiro. Hoje só quem tem, a não ser que tenha alguém aqui que esteja me escondendo, né? Mas irmãos, a Bíblia diz que não tem um crente espiritualmente falido. Não tem um crente espiritualmente falido. Sabe por quê? A Bíblia diz em 2 Coríntios 8:9, falando de Jesus Cristo, que ele, sendo rico, ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza ele pudesse enriquecer a muitos. Você já teve um encontro com Jesus? Já teve um encontro com Jesus? Então você é uma pessoa rica. Você é uma pessoa rica de perdão. Você foi perdoado por Deus. Você é uma pessoa rica de misericórdia. Você é uma pessoa rica porque Deus derramou as suas bênçãos sobre a sua vida e sobre a minha vida. Meus irmãos, observem que Moisés, ele fez um grande sacrifício, e a primeira coisa que Moisés recusou, que ele desistiu, foi da posição social e a grandeza. Verso de número 24. A posição social e a grandeza, você vai ver que ele desistiu. Diz aí no texto que ele, sendo já grande, ele não era criança mais. Ele poderia ter pensado, bem, eu estou ficando velho, já passei dos meus 40, já estou chegando ao final de linha. Seria interessante eu garantir o meu futuro. Mas irmãos, primeira coisa que ele desistiu foi da posição social e da grandeza. A gente sabe que o texto diz que ele fez uma recusa. Qual foi a recusa dele? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Ele está deixando para trás muitas coisas materiais. E aí eu pergunto para vocês, e pergunto para mim também: você fazia essa escolha? Eu não quero ser chamado da filha de Faraó. Tá, tudo bem, eu quero fazer uma ilustração mais perto de nós. Muito bem. Suponhamos que o Aldenilson e a Luísa, eles têm muito dinheiro aqui na terra. Suponhamos que ele criou o pastor João, junto com a sua esposa, e me criou também. E me criou. Eles não têm filhos, não têm herdeiros, e nós somos filhos. Você recusaria? Eu não quero ser filho do Aldenilson e da Luísa? E sabendo que eles vão dar todos os direitos quando morrer, você recusaria? Irmãos, só depende. Eles são crentes. Mas queridos, veja que essa moça, a filha de Faraó, ela fez muitas coisas boas por ele. Ela preservou a sua vida. Ela preparou alguém para poder cuidar dele, graças a Deus, que pela soberania e pela providência, o próprio Deus cuidou dele. Ele foi educado ali, ele foi adotado ali como o próprio filho, irmãos. Meus queridos, ele poderia, se quisesse, ser o substituto ali da autoridade ali local. Ele poderia, irmãos.
ele poderia ali, se ele continuasse na corte, ele seria um grande ali também. Agora, irmãos, veja que eu estou aqui diante de um texto, diante de um grande problema, mas também diante de uma grande tentação. Qual é a tentação? Riqueza está ali perto de mim, mas eu não iria caminhar com Deus. Tesouros do Egito estão ali. E quando eu falo de tesouros do Egito, não é pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa, é muita coisa. É tesouro, é muito dinheiro que está ali próximo a ele. Então é uma tentação. E diz o texto que ele se recusou. Ele disse: eu não quero. Eu quero caminhar com Deus, mesmo que eu sofra nesta vida. Veja que Moisés, ele olhava para uma cidade que tem um construtor e que foi preparada a Nova Jerusalém, irmãos. Moisés não está preocupado em viver aqui, em ganhar tudo aqui e perder, meus irmãos, a sua alma. Por isso, queridos, vejam que ele poderia ter ali cargo, posição social, cargo elevado, honra, título, nobreza, tudo que tivesse a seu alcance, tudo que os homens procuram aqui na terra. Você vê, né? Hoje está comum, né? Vou chamar tal homem para que receba uma placa na Câmara Municipal de Camaçari ou de Salvador. Mas, irmãos, tudo estava ao alcance de Moisés, mas ele não quis, irmãos. Ele não quis. E Moisés sabia, irmãos, que era uma tentação, porque são essas coisas que os homens andam lutando. Ou não é por causa de dinheiro que as pessoas fazem miséria, ou não é porque por causa do dinheiro que as pessoas dizem que vendem até a sua alma. Mas, irmãos, vejam que ele deixou tudo para trás. Meus irmãos, vejam que ele tem coragem e ele nota e ele percebe que essas coisas iam afastar ele de Deus, e ele então toma uma decisão de recusar coisas nobres. Mas, meus queridos, você vê aqui que ele abandonou, ele teve coragem e ele teve fé. Então, queridos irmãos, em primeiro lugar, ele desistiu da posição social e da grandeza. Mas, em segundo lugar, irmãos, ele recusou o prazer. Ele recusou o prazer. Pensa agora nós homens. Parece que eu não sei se as irmãs aqui perderam em número para os homens. Perderam? Hoje à noite, geralmente lá na igreja, as mulheres ganham. Aqui parece que os homens estão ganhando, mas no final os irmãos me dão aí essa estatística. Mas, meus queridos, ele recusou o prazer. Imagina o homem sentado numa cadeira bem bonita, se balançando, e aquelas mulheres ali, como é que chama aquela dança? Uma dança que as mulheres ali no Oriente Médio se requeram toda? Dança do ventre. Os homens não quiseram falar, porque as irmãs ela está olhando, né? Dança do ventre. Imagine, irmão, chega ali numa cadeira, se balançando, e aquelas mulheres dançando ali próximo a ele, e ele escolhendo a quem ele quisesse para ele se relacionar. Ele não quer prazer, irmãos. Ele não quer prazer. Veja, meus irmãos, que ali os prazeres de todo tipo estavam aos seus pés, se ele preferisse se ocupar deles. Prazer sensual, prazer intelectual, prazer social, ou qualquer coisa que ele quisesse se satisfazer, ele tinha ali, meus irmãos. Dizem alguns que o Egito era uma terra de muitos artistas, muitas pessoas cultas,
era um local onde as pessoas tinham muitas habilidades. Eram pessoas dotadas de ciências de várias modalidades. Se ele quisesse ali, irmãos, satisfazer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, certamente Moisés iria fazer. Se ele quisesse satisfazer a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, certamente, irmãos, ele faria. Então, queridos, ainda mais diante de um texto desse, quanto mais cheios de lições para nós. O que é que os homens fazem no século XXI? A busca pelo prazer. Lá no prédio que nós moramos, eu parei um pouquinho na portaria e o porteiro e o outro morador estavam dizendo, né? Aquela, acho que é mega cena do final de ano, né? Mega da virada, foi isso mesmo, mega da virada. Aí eles estavam ali conversando. Se eu ganhasse, o que eu faria? Aí cada um estava dizendo uma coisa, o que faria. Aí teve um que disse, olha, eu iria andar todo rasgado, roupa rasgada, short rasgado, e eu ia para a Espanha, eu ia andar como um mendigo. Aí eu pensei, meu Deus, isso é felicidade, irmãos? Isso é felicidade? Aí o outro disse, não, eu não iria comprar logo de imediato um carro novo, não. Eu comprava um carro bem velhinho, ainda colocava no fundo. Pior é nada. Para ninguém desconfiar que eu tinha dinheiro, porque quando tem dinheiro aparece muito parente. Ele disse, ó. Aí eu disse, meu Deus, como é bom ter uma alma rica, ter uma vida próspera, espiritual diante de Deus. Meus irmãos, veja que ele tinha direito a uma imensa fortuna, meus irmãos. E aqui o verbo recusou significa que ele fez uma escolha. Ninguém forçou Moisés a tomar essa escolha. Ele que tomou essa escolha, ele fez essa escolha, meus irmãos. Sabe por quê? A fé, ela age na crise. É na crise que a fé age. Meus queridos, estou olhando aqui meu relógio, que às vezes eu sou inimigo do tempo, tá bom? Mas eu vou seguir a risca aqui. É o meu tempo. Meus amados, dizem que um diácono lá em Minas Gerais, ele era um homem muito trabalhador, um homem muito dedicado ao ministério pastoral, pastor Edilson e pastor João e Alva. Um homem que todo pastor quer ter ele por perto como diácono. Disse que a igreja ficou sem pastor. Aí tinha um pastor, um estudante de teologia do seminário, muito novinho da própria igreja. Aí disse que a igreja convidou ele para ser pastor de lá. Aí, primeira coisa que esse velhinho fez, disse que já com 70 anos. Aí esse velhinho veio à frente, disse que andava com aquela dificuldade toda já. Aí veio à frente e disse, olha, agora não é para chamar ele mais de irmão, tal, não. Ele é o nosso pastor, viu? É para chamar ele de nosso pastor. Ele agora é o meu pastor. O rapaz novinho. E ele com esse respeito, ele agora é o nosso pastor. Aí disse que era um homem de Deus mesmo, um grande evangelista. Aí disse que ele se aposentou. Assim que ele se aposentou, esse senhor, disse que ele saía ali em Minas Gerais, ele pegava o ônibus de um final de linha a outro, porque ele não pagava passagem de ônibus, com folheto. E disse que ele dizia, assim, meu Deus, coloca alguém aqui perto de mim nesse banco. Aquele que se eu colocar aqui perto de mim nesse banco,
E aí ele ficava esperando que alguém sentasse perto dele. Aí toda pessoa que sentava ali, ele falava de Jesus para aquela pessoa. Depois, quando ele falava para aquela, ele se levantava, abria a Bíblia, lia alguns versículos e distribuía folheto e descia no ponto, já pegava outro ônibus e fazia esse trabalho para cima e para baixo, todos os dias. Quando foi um dia, ele foi no médico. Ali o médico disse: olha, infelizmente as notícias não são boas. O senhor está com leucemia. Ele disse: tá bom. Aí ligou para o pastor. O pastor novinho: pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, tá bom, vamos lá no gabinete. Aí ele disse: pastor, o médico fez um exame em mim e o diagnóstico é que eu estou com leucemia e eu vou fazer quimioterapia. Aí o pastor perguntou: o irmão sabe o que é leucemia? Ele disse: eu ouço falar, mas uma coisa eu sei, que o meu Deus está no controle de tudo. O irmão sabe o que é quimioterapia, acaba com a pessoa. Eu ouço falar que é muito ruim, mas o meu Deus está no controle de tudo. Aí, irmãos, ele foi internado, se internou, passou muito mal. Aí o pastor foi visitá-lo. Chegando no quarto, o pastor olhou em vários quartos, ele não estava. Quando chegou no quarto, ele estava deitado, com os joelhos assim, inclinados, e a Bíblia perante os joelhos, e ele lendo. Quando o pastor entrou na sala, ele querendo se levantar, fraquinho, o pastor: não, fica sentado. Não, pastor, eu quero me levantar, que o senhor é uma autoridade, a Bíblia diz: a quem honra, honra, a quem respeita, respeito. E aí se levantou e disse: pastor, eu estou tão feliz aqui nesse lugar, pastor. Que? Feliz? Ele disse: eu estou tão feliz, pastor. Olha, está vendo aquele ali? Eu preguei Jesus para ele, ele está nas últimas. Ele teve um encontro com Jesus. Olha, pastor, na outra ala lá, tem pessoas que estão em estado terminais. E ontem fizemos um culto lá, pastor. Eu estou preocupado com eles, que eles vão morrer sem Jesus, pastor. Eu estou preocupado, pastor. Aí disse que o pastor conversou muito com ele, depois ele teve alta. E aí, daqui a pouco, ele foi para casa, depois teve consulta e o médico desenganou. Não tem mais jeito, a morte pode chegar a qualquer momento. Ele disse: pastor, eu quero falar com o senhor novamente. Aí o pastor: quer, irmão? Ele disse: pastor, olhe pelas almas daquele hospital. Eu sei que o Senhor me colocou ali. Foi para isso que o Senhor me colocou ali, pastor. Para que eu falasse de Jesus, para que eu ganhasse almas para Jesus. Foi por isso que eu fiquei internado ali, pastor. Ore pelas pessoas, ore por elas. Elas não têm a esperança que eu tenho, elas não têm a alegria que eu tenho, elas não têm a paz que eu tenho, elas não têm a felicidade que eu tenho. Elas são pessoas desesperadas, pastor. Tá, tudo bem, eu vou orar por elas. E pelo irmão, não quer não que ore? Pastor, eu sei que o meu Redentor vive, pastor. Eu sei que o meu Redentor vive, pastor. Eu sei que quando acabar aqui o meu tempo, ele vai me chamar para a sua presença, pastor. E eu estou preocupado, pastor, de sair daqui sem ter feito nada. Irmãos, esse homem dizendo isso, irmãos. E nós, o que é que nós estamos fazendo pela fé, irmãos? Esse testemunho me chamou a atenção. E isso me leva aqui para pensar em Moisés, irmãos. Um homem com uma tarefa dificílima, irmãos. Mas um homem, irmãos, que por meio da fé fez com que essa fé agisse na crise, irmãos. Veja que o escritor aqui no livro de Hebreus, ele está preocupado em mostrar para os seus leitores a qualidade da fé de Moisés. A qualidade da fé de Moisés chamava atenção, irmãos, daquela pessoa, irmãos. Veja, irmãos, que Moisés tinha convicção de que a chamada de Deus era uma chamada difícil.
uma tarefa pesada. Ele de imediato, ele recusou, mas o Senhor ali fortaleceu o seu servo, e ele então, irmãos, ele vai caminhar para essa tarefa. Mas se ele quisesse, ele aproveitaria todos os prazeres, irmãos. Então Moisés recusou posição, prazer, riquezas, todas as coisas de uma só vez. Posição. Quem é que não quer posição, irmãos? Qual homem que não busca o prazer? Qual homem que não busca a riqueza? Mas ele recusou posição, ele recusou prazer, ele recusou riqueza, tudo de uma só vez. Deixou tudo para trás. Ele tomou essa decisão aos 40 anos, irmãos. E ele não era um jovem que estava fazendo uma coisa sem pensar. Meus irmãos, o Estevão, ele dá um testemunho lá em Atos 7, versículo 22. Estevão diz que ele foi criado em toda a ciência, um homem elevado de educação, um homem educado em toda a ciência dos egípcios. E mesmo assim esse homem está recusando, irmãos. Então, queridos, ele abandonou tudo isso. Aí você vê, irmãos, a autonegação de Moisés. Mas então, no verso 25, eu quero caminhar para o meu segundo ponto, porque no verso 25, qual é a primeira palavra que você tem aí na sua Bíblia? Qual é o verbo que você tem aí na sua Bíblia? Versículo 25. Escolher. Então, o que Moisés escolheu? Verso 25. Escolhido antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco de tempo ter o gozo do pecado. É o quê? Ele escolhe o sofrimento. Vamos pensar que esse homem está com um juízo perfeito. E vou lhe dar uma escolha bem complicada hoje à noite. Caminhar com um desprezado, um relé qualquer, ou caminhar com uma autoridade máxima. Escolha. Saiu pela tangente. Depende. Irmãos, vamos ser sinceros. Se a fé não for maior do que as nossas escolhas, a gente vai escolher caminhar com alguém de posição. Mas ele diz aí, o versículo 25, que escolhido antes ser maltratado com o povo de Deus. Então, meus irmãos, vejam aí as coisas que ele escolheu. E as escolhas de Moisés, irmãos, são coisas boas para o bem da sua alma. Por isso, irmãos, você vê aqui que ele, em primeiro lugar, ele escolheu sofrimento e aflição. Então, qual é a primeira escolha? Eu vou deixar a faculdade do conforto, a faculdade das facilidades dali daquele local, e eu quero andar publicamente com um povo desprezado, só pela fé para poder tomar essa decisão. Eu quero caminhar com um povo humilde, com esse povo renegado, com esse povo escravizado, com esse povo desprezado. Eu quero caminhar com eles. Se eles sofrerem, eu sofro também. Mas eu não quero facilidade. Irmãos, veja que aquele povo ali era objeto de desconfiança. Aquele povo ali era um povo que era odiado por todos. Qualquer pessoa ali que ajudasse aquele povo tornaria inimigo, sofreria ali um cálice amargo mesmo, mas ele quer caminhar com esse povo. Por isso, irmãos, quando eu penso em um possível livramento daquele povo, eu vejo que era impossível aos olhos humanos.
Ou você pensaria de abrir o mar vermelho para aquele povo atravessar? Ou você era doido de fazer uma escolha dessa? Só pela fé, irmãos, sair de um palácio do luxo para poder caminhar pela areia quente. Mas a fé, irmãos, a fé, ela preferiu, ela buscou. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Moisés é um homem com os mesmos sentimentos que nós, e ele escolheu o conforto ou a aflição. Diz o texto que ele escolheu a aflição, ele escolheu o sofrimento, ele buscou. Mas diz aí também, irmãos, que ele escolheu a companhia de um povo desprezado. Ele vai deixar a sociedade dos sábios, dos intelectuais, e ele vai então preferir caminhar com o povo de Deus. Eu ouvi outro dia alguém dizendo que os egípcios têm até garagem para camelo. Não sei se é verdade, mas diz que tem garagem para camelo. Não sei, também não sei se era piada, não sei. Mas irmãos, vejam que ele recusou ali, né? Ele preferiu andar com aquele povo, porque, meus irmãos, ele quer andar com o povo de Deus, e ele vai descer até o nível daquele povo. Ele é bem parecido com Jesus, bem parecido com Jesus. Veja que a Bíblia diz que Jesus estava na glória, livre de sofrimento, livre de qualquer problema. Aí ele desce, ele se faz carne, nasce entre nós, caminha entre nós, se identifica conosco para poder nos salvar. A Bíblia diz que ele, sendo igual a Deus, não teve como usurpação ser igual. Antes admirou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Veja, irmãos, que Moisés, ele é bem parecido com Jesus. Terceiro lugar, irmãos, ele ainda fez mais uma escolha. Ele escolheu a vergonha e ele escolheu o escárnio. Meus irmãos, quem é aqui que não gosta de buscar reputação? Quem é aqui que não quer ter uma boa reputação? Mas irmãos, vejam aqui que ele não quer reputação. Ele se comoveu, ele se uniu aos escravos, e ele não foi obrigado a fazer uma escolha. Ele tomou tal decisão e ele seguiu em frente. Verso 26, terceira e última verdade. Versículo de número 26. O princípio que moveu Moisés. Verso 26. O princípio que moveu Moisés. Você está comigo? Ou está com sono já? Está comigo? Verso 26. Então leia aí para mim com a sua voz, que eu quero ver se você está comigo mesmo. Quem tiver sem Bíblia, alguém disse que você está perto de um crente. Tá bom? Então bora lá. Leia aí para mim o verso 26. Muito bem. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Interessante que essa palavra de vitupério significa afronta, significa desonra. Ele escolhe isso aqui, irmãos. Agora, qual o princípio, irmãos, que levou Moisés a tomar essa decisão? Meus irmãos, a gente só pode entender que a fé foi o motivo principal. Porque o capítulo 11, ele fala de fé. Veja que os olhares de Moisés era um olhar além daqui. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, ele diz: se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são lá. Pensai nelas. Pense nelas. Então, meus
Moisés teve fé, esse foi o motivo principal da sua conduta. Meus irmãos, vejam que ele escolheu, meus irmãos, ele se recusou. Então, meus irmãos, vejam que Deus colocou sua própria vontade no coração de Moisés, e Moisés tomou a decisão, meus irmãos. Meus irmãos, ele quer viver com aquele povo da promessa, ele quer viver com aquele povo, irmãos, que eram descendentes do Messias. Aliás, irmãos, tem 2 versículos que me chamam a atenção em João capítulo 7, verso 37 e verso 38. Cada passo, irmãos, em sua carreira maravilhosa, cada ação em sua jornada de vida, após a corte de Faraó, sua escolha era uma escolha estranha, mas uma escolha que agradava a Deus. João capítulo 7, irmãos, veja que tudo ali, tudo levava para uma fonte que jorra para a vida eterna, e Moisés está caminhando para a vida eterna. Diz aqui em João 7, 37 e 38, e no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Veja que ali no último dia da festa, ali, ele se levanta, ele fica de pé e ele faz o convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quer dizer, eu sou aquele que satisfaço a sua alma. Eu sou aquele que alegra a sua vida. Eu sou aquele que trago paz. Eu sou aquele que trago felicidade eterna. Eu sou aquele que trago namorada legítima. Eu sou aquele que convido você. Levantou ali no meio de todos e fez esse convite, irmãos. E Moisés foi um dos cooperadores para que Jesus nascesse daquela linhagem. Meus irmãos, veja que Moisés, ele confiava num único fundamento. Deus falou e Moisés teve fé na palavra de Deus. Lembra que ele disse que viria um profeta maior do que ele, e ele disse que todos dariam ouvido. E esse homem é mais do que profeta. Ele falou ali de Jesus Cristo, irmãos. É por isso que o escritor ali de Lamentações, ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. Aquilo que pode lhe dar esperança é Cristo, é esperança da glória em nossos corações, irmãos. 33 anos andando com Cristo. Creio que vocês já sofreram, já padeceram, mas eu digo para vocês, irmãos, que essa escola do sofrimento é aonde Deus nos educa. Vou dar um testemunho, e eu tenho aqui uma testemunha real e viva. Estou olhando para ela. Espero que ela não chore. Espero que ela não chore. Não é nenhuma vergonha. Quando eu fui a Cristo, 1º de setembro de 91, eu era aquele tipo de pessoa que eu queria abraçar o mundo todo, eu queria ganhar todo mundo para Jesus. E eu fiquei conhecido como um grande evangelista. E as pessoas vinham, e eu trazia as pessoas, e a igreja ficava lotada. Aliás, lá na igreja era desse tipo de telha. Já quebrei muita telha na minha igreja. Ficava no fundo lá de uma chácara, quando eu dizia: vou chamar o irmão tal para poder orar, eu uma pedrada. Hoje eu pastoreio a mesma igreja que eu apedrejei. Depois de 4 anos, minha esposa grávida, minha filha estava no fundo, Laís, Ivone grávida de Laís, eu desempregado, eu peguei tuberculose e morando de aluguel.
Morava num quartinho que caminhava para a esquerda, caía em cima do fogão. Caminhava para a direita, caía em cima de um pequeno armário. Caminhava para trás, caía em cima da cama. Quem é que eu recebo de visita? Oh, que vergonha! A irmã Luísa, 94, não foi não? A irmã Luísa, irmã Graça e irmã Rose. Irmã Rose, mas tinha uma outra irmã também, aquela que saiu a CUP e estava em trabalhos, esposa do ginásio, Helena que foi levar. Parece que foi isso, se eu não estiver enganado. E ali, irmãos, eu aprendi Isaías 49:15 com essa irmã aqui. Ela que me ensinou aquele versículo maravilhoso. Pode uma mãe se esquecesse tanto de seu filho que cria no ventre, que não se compadeça? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Um outro versículo que ela leu para mim, e eu tinha uma Bíblia pequenininha e eu grifei lá Jeremias dizendo que, achando as tuas palavras, e logo as comi, porque para mim foi um gozo e alegria no meu coração. Eu lembro, irmão, eu lembro. E ali, irmãos, Deus estava fortalecendo a minha fé, porque tinha algo para que eu pudesse executar. Então, queridos, é nesse sofrimento que Deus nos treina para modificar nossa fé, para que nossa fé possa crescer e eu sair daquela tribulação mais forte. Eu cresci na fé. Gente precisa de gente. Gente precisa de Deus. Meus irmãos, os sofrimentos eram imensos, os obstáculos seriam muitas, dificuldades imensas, mas Moisés venceu, irmãos. Veja que Moisés confiou no Todo-Poderoso, no Deus Todo-Suficiente. E Moisés foi em frente, irmãos. Moisés foi em frente. Por isso, irmãos, Moisés, ele seguiu por um caminho que o próprio Deus o indicou. E o caminho que Deus indicou para Moisés era um caminho de tribulação, um caminho de sofrimento, mas que ele venceria pela fé, e Deus encheu seu coração, meus irmãos, de coragem. Por isso, irmãos, ele acreditava que Deus era todo misericordioso, ele amava o povo de Deus, e ele iria chegar até o fim. Outra coisa, meus irmãos, a fé disse para Moisés que os prazeres do mundo, os prazeres do pecado não satisfazem. E a fé então fez com que Moisés se afastasse daquelas coisas, meus irmãos. Moisés entendeu que o pecado, os prazeres iriam fazer muito mal para a sua alma. E Moisés então toma uma decisão, porque sabia que os prazeres iriam desagradar a Deus, e ele toma uma decisão, irmãos. Ele quer ter uma posição diante de Deus. Ele quer ter uma posição diante de Deus. Ele não quer uma posição diante dos homens. Vocês já repararam como as pessoas se preocupam em ter uma posição diante dos homens? Uma certa feita, encontrei com uma suposta irmã. E essa irmã, ela morreu na incredulidade. Infelizmente, ela não teve um encontro real com Cristo. Uma certa feita eu encontrei com essa irmã, e ela estava com um charuto, fumando um charuto escondido. Quando me viu, escondeu o charuto. E eu vi que ela escondeu o charuto. E eu fiquei olhando para ela. Ela preferiu queimar a mão, ficou ali com o charuto, queimando a mão aqui atrás. Eu também não saí. Eu era aqui na frente. Não saí de pé. Irmãos,
prazeres ela não deixou. Por isso, amados, ó, a fé disse a Moisés que no céu haveria uma recompensa para o crente. E a fé também diz para nós que há uma recompensa para todo crente. A fé diz que tem muita coisa melhor do que os tesouros do Egito, riquezas duráveis, onde a ferrugem não consome, onde as traças não roem, e tudo, irmãos, aqui na terra, tudo aqui na terra será deixado, irmãos, será deixado. Por isso, queridos irmãos, Moisés ele entendeu que o que Deus tem preparado para nós tem um peso de glória eterno, acima de qualquer comparação. É o que Deus tem para nós, irmãos. Por isso que a fé ordenava para Moisés que olhasse para a frente. Olhe para a frente, siga em frente. Olhe pela fé o invisível e pode caminhar, porque no final você será uma pessoa feliz. Meus queridos, a fé disse a Moisés que todo o vitupério e escárnio derramado sobre ele era o vitupério de Cristo, era a mesma afronta de Cristo, e Moisés enxergou a fé. E aquele que vive pela fé, ele é um homem feliz. O escritor aos Hebreus, ele diz a seguinte palavra hoje à noite. Já estamos caminhando para as minhas conclusões. Capítulo 10 de Hebreus, verso 37. A irmã coloca para mim aí, irmãzinha. Verso 37 e verso 38, e vocês vão ler para mim aí. Verso 37 e 38, 1, 2, 3 e já. Amém. Meus amados, observe aí, mas bote também, irmão, o 39. Bote o 39 aí. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tem alguém aqui que quer se afastar de Cristo? Tem alguém aqui que quer se afastar de Cristo? Eu creio que não. Sabe por quê? O salmista diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. E aí me permita discordar do salmista. Ele não é somente bom, não, irmãos. É porque o salmista só fez escrever aqui. Mas nós compreendemos que Ele é maravilhoso Deus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meus amados, Hebreus capítulo 11, verso 27, dentro das minhas conclusões: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Veja, meus irmãos, que esse homem, igual a nós, com os mesmos sentimentos, ele via o invisível. Ele via a Deus, ele via a sua recompensa, ele via, irmãos, as mansões celestiais, ele via a nova Jerusalém. Meus irmãos, observem, queridos, que pela obediência da fé, cumprindo os preceitos de Deus, esse homem toma uma decisão. E decisão essa que trouxe muitos benefícios e para muitas pessoas. Meus queridos, em primeiro lugar, se você já foi salvo, você precisa fazer a escolha que Moisés fez. Precisa escolher Deus em vez do mundo. Você já tomou essa decisão
que abandonam o mundo, eu tenho uma ligeira impressão que em muitas igrejas que eu tenho ido, eu espero que hoje a noite seja diferente. Tem muitas pessoas que ainda têm um apego muito grande com as coisas de lá de fora. Você sabe qual foi a palavra de Jesus ali em Lucas 17:32? Eu acho interessante aquele versículo. Parece que é esse: lembrai-vos da mulher de Ló. É isso mesmo, assim? É isso? Não é para lembrar não de Luísa? Em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que eu devo lembrar da mulher de Ló? Uma mulher que nunca teve a graça de Deus. Uma mulher que saiu de Sodoma pela força. Os anjos tiveram que pegar na mão, como pegou também na mão de Ló. Mas Sodoma nunca saiu daquela mulher. Nunca saiu do coração. Ser crente é renúncia. É isso que Moisés fez aqui. Ele renunciou os prazeres. Não estou dizendo que você deve renunciar tudo, pegar seus bens e dar. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando, irmãos, que todo crente deve estar preparado para a tribulação, para as provas, porque é por meio das provas que a gente cresce. Ninguém cresce sem prova. Uma joia não fica bonita sem o fogo. Tem que passar por isso, irmãos. Queridos, todos os crentes foram chamados para carregar a sua cruz, uma cruz, e você precisa suportar as aflições difíceis. Você precisa sofrer em favor da sua alma, da mesma forma que Moisés. Meus queridos, por isso que você não pode estar dos dois lados ao mesmo tempo. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do mundo. E Moisés teve que tomar, irmãos, essa decisão. Olha, e a pergunta que eu quero fazer para você hoje à noite: você já deixou a filha de Faraó e se uniu ao povo de Deus? A filha de Faraó pode ser o meu sofá, a minha TV. A filha de Faraó pode ser a novela. A filha de Faraó pode ser o futebol na hora do culto. A filha de Faraó pode ser o meu trabalho, que eu coloco no meio, eu coloco na frente de Deus e de tudo. A filha de Faraó pode ser até a minha família. Observe aí Lucas 14, verso 25 e verso 27. Vê se você entende isso aqui que Jesus falou. Lucas 14, 25 e 27. É isso mesmo, meu Deus? Lucas 14, 25 a 27. É isso mesmo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe e a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não mandou em nenhum lugar você aborrecer a sua mãe nem o seu pai. Ele não mandou. Ele está dizendo que nós devemos amar menos. A minha saudosa avó
com o amor da minha avó ou fico com o amor de Deus? Com base nesse versículo, eu fiquei com o amor de Deus. Eu prefiro andar com Jesus. E infelizmente ela partiu para uma eternidade sem Deus. Infelizmente, irmãos. Meus queridos, segundo lugar, nada irá capacitá-lo a escolher a Deus em meio do mundo, a não ser a fé. Se não tiver a fé salvadora, nunca irá combater o bom combate. Paulo disse assim, correi de tal maneira que o alcanceis. A fé faz você fazer isso, meus irmãos. O que foi que levou Noé a construir a arca? A sua fé. A sua fé. Enquanto que o povo zombava, ele continuava construindo a arca. Enquanto que o mundo zombava dele, ele continuava construindo a arca. O que foi que fez Abraão tomar aquela decisão de deixar a sua terra, a sua parentela? Foi a fé, irmãos. O que foi que fez Abraão tomar uma decisão de sair da sua família e habitar em tendas? A sua fé. Interessante, irmãos. Outro dia eu estava pregando uma mensagem e eu comparando Ló com Abraão, eu não vejo em nenhum texto, pastor Deus, Ló querendo prestar um culto a Deus, irmãos. Em nenhum texto eu vejo lá, Abraão levantou um altar. Abraão quer cultuar a Deus. Ló não, apegado aqui. A fé de Ló, pequenininha. A fé de Ló só era nos prazeres. Era um homem justo, diz o texto bíblico de Pedro, se atormentava com as coisas desta vida, mas não tomava nenhuma decisão favorável para a sua alma, nenhum investimento. Por isso, irmãos, Ló entrou em Sodoma cheio de bens materiais e perdeu tudo. Saiu sem nada. A esposa ficou no meio do caminho, nunca teve a graça de Deus. As duas filhas, instrumento do maligno. Olha, o que foi que esse homem foi fazer em Sodoma e Gomorra? Por isso, irmãos, descobri nessa semana, estudando lá para o nosso retiro, eu vejo grandes saudades dos grandes homens de Deus. Na hora do sepultamento, do enterro, todo mundo chorando por Abraão, por Davi, e aquele chororô todo, e aquela coisa toda, por Isaac, até pelo Jacó, todo mundo chorando, pelo José. Mas você não encontra um texto bíblico dizendo que as pessoas se acabaram de chorar por Ló. Ló não fez falta a este mundo. Ló não ajudou uma alma se livrar do inferno. Hebreus 11:6, sem fé é impossível. Ele não agradou a Deus, irmãos. Não agradava a Deus. Por isso, queridos, esta foi a fé que fez Daniel continuar em oração, apesar de saber que a cova dos leões estava preparada. Esta foi a fé que fez com que os jovens preferissem ali a fornalha do que negar a Deus. Meus amados, o verdadeiro cristão, ele crê, ele vive conforme crê, e nós somos aquilo que cremos. Por isso que o verdadeiro segredo de fazer grandes coisas para Deus é ter uma fé genuína. Você lembra qual o versículo que ele diz assim, olha, Efésios 2, 8 e 9, e eu quero que você descubra o versículo de número 10. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora me diga aí o verso 10, irmão. Não mudou não, né? Amém, obrigado.
A gente só vai sair daqui depois que você disser esse verso 10. Porque somos feitura sua, criados para toda boa obra. Eu estou ouvindo vozes. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Depois da salvação, caminhamos por fé e as obras aparecem. Pedro diz que importa obedecer a Deus do que aos homens. A fé faz isso, irmãos. A fé faz isso. Por isso que Moisés se focalizou em algo mais nobre. A fé fez com que Moisés olhasse para mais longe. E os discípulos de Jesus fez um pedido muito interessante para Jesus: aumenta-nos a fé. Aumenta a nossa fé. Você gostaria de fazer esse pedido hoje à noite? Senhor, aumenta a minha fé. Eu gostaria. Eu gostaria que o Senhor hoje à noite aumentasse a minha fé, para que eu possa vencer as grandes dificuldades. Eu gostaria que você curvasse suas fontes aí e você orasse a Deus e pensasse que os prazeres são transitórios, que os prazeres eles passam, mas a fé ela continua. Sem fé é impossível agradar a Deus. Feche seus olhos para que a gente possa então orar hoje à noite. Eu passo a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua grandeza, diante da tua maravilhosa graça, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor, Deus, trabalhou em meu coração e continua, Senhor, a trabalhar em meu coração. Tua palavra diz, ó Deus, que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até aquele grande dia. Aumenta a nossa fé, Senhor. Seja com essa igreja, seja com os membros dessa igreja, seja com os congregados, seja com esses jovens que vieram aqui à frente, Senhor. Transforma as suas vidas, Senhor. Nós te suplicamos, nós dependemos de Ti, ó Pai. Ó Pai, se as tribulações é uma escola que nos ensina, que nos fortalece, Senhor, eu sei que nós não queremos passar por provas, mas o Senhor, Deus, é todo poderoso, e o Senhor é todo suficiente e todo sábio, e o Senhor sabe o que é melhor para nós, Senhor. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, faz uma obra em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos que para que saiamos daqui, Senhor, diferentes do que quando entramos, Senhor. Nos prepara ainda para o dia de amanhã. Seja, Deus, também com amanhã de manhã lá no Arrume de Brotas. Seja, Deus, com o final de semana que vem. É tudo pela tua graça, para que o Senhor seja tudo em todos. E eu, Senhor, como um vaso de barro, sujo, precisando da tua graça para ser limpo, precisando do teu fortalecimento. Eu clamo a Ti por inteligência e por sabedoria, Deus. Ó Deus, salva pecadores pela tua graça, Deus. Continua abençoando esta igreja, o seu pastor. Continua abençoando a cada líder aqui, meu Deus. Ó meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque a tua palavra nos anima a vivermos por fé. E vivendo por fé, ó Deus, a gente até ignora as afrontas, a gente suporta as afrontas, a gente rejeita os prazeres, porque nós temos uma mansão celestial, meu Deus, preparada por Ti. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, por essa oportunidade, e perdoa os nossos pecados e os meus em especial, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina e que vive para todo sempre. Amém. Obrigado pela paciência, e amanhã estaremos juntos novamente. Aquele entrega, pastor João Silveira.
Mas também eu agradeço a presença dos irmãos. Também quero aqui mencionar o pastor da Cruz e o irmão Geraldo, que eu acabei esquecendo. A gente vai falar sobre 429 é a igreja. Quero agradecer ao pastor José da mensagem, né, e agradecer também aos irmãos que presente mais uma vez neste mundo. Nós estamos encerrados nesta noite, neste momento, mas teremos a oportunidade com o mesmo tema com o pastor José no dia de amanhã. Tá bom? Se Deus possa nos dispersar.